Nossa, palma fraca, caralho. Ah, ô. Como que eu vou pra uma festa de aniversário assim? Bolota, sincronizando. Aí, agora sim. Galera, Xerife Barion, mais um vídeo aqui no canal. Vídeo diferente hoje. Analisando as batalhas da última etapa do Ultimate Drift, que teve o último final de semana agora lá em Piracicaba. Vou analisar 3 batalhas. A minha com o Eric Médici, Sérgio Ranazzoni com o Frederico Barbosa e eu com o Cabeça. Dar minha opinião de cada uma delas, da conclusão, se os juízes acertaram, erraram. Vamos lá. Começar eu com o Eric Médici, que vai ser meu companheiro de equipe lá nos Estados Unidos esse ano. Barbares, no Motor Show. Então bora agora com essa batalha, João Barion contra Eric Médici, os dois que estão representando o Brasil de certa forma lá na Fórmula Drift. Já vem pra lançada, olha o Eric Médici botando pressão no João, vem empurrando, vem colocando, olha como ele vem na proximidade. O João Barion acabou tendo talvez algum probleminha aqui ali, acabou andando pro outro lado. Talvez o Eric Médici tenha se complicado por ali, vem empurrando um pouquinho demais, ele travou o carro do João, aí fica complicado demais pra ele. Vamos lá, essa batida minha com o Eric Médici. O Eric Médici lançou atrás de mim muito perto. E ele deu 3 toques no meu carro. Primeiro toque, ele acabou me jogando um pouquinho para fora da linha da faixa. Segundo, daí eu tirei um pouquinho o pé para voltar para a pista, daí ele veio e deu o segundo toque, ele me desestabilizou um pouquinho mais, e no terceiro toque eu acabei realmente perdendo o controle do carro. Acho que na próxima imagem do drone dá até para ver, a hora que ele bate em mim, eu tento puxar o volante para o outro lado para consertar, não consigo. Acabo perdendo um pouco o controle do carro, e daí por isso os juízes deram a culpa pro Eric. Eu acho que tá certo, eu acho que foi assim, algo de corrida, o Eric tá vindo o mais próximo possível. A gente sempre fala, né, quando vai os dois pra pista, um tem que ter mais perto possível do outro, para dar aquele show. Normalmente um encosta no outro e não tem problema nenhum, a gente encosta e continua andando e completa a volta. Nesse caso, eu acho que foi um pouco de azar, talvez do local onde ele bateu no carro, da forma que ele bateu, que acabou de me desestabilizando. A primeira encostada ele só jogou eu um pouquinho para fora, mas não desestabilizou nada o carro. Daí quando eu tirei o pé para voltar um pouquinho para a pista, a segundo toque dele me desestabilizou um pouco e o terceiro foi mais forte e me desestabilizou bastante. Eu acho que foi um pouquinho de azar, talvez também da onde foi o toque e como foi o toque. Se fosse um lugar um pouquinho diferente do carro, talvez não tivesse desestabilizado e a gente teria continuado a volta normalmente. Aqui pelo drone dá pra ver ali, ó. Contato ali, né? O Eric Médici acabou ele faz o primeiro contato ali, aí faz o segundo contato e daí no terceiro eu não consigo segurar o carro. Talvez esse toque do Eric Médici tenha... Mas eu acho que faz parte, foi um toque de corrida. Tem o Eric até postou no Instagram um vídeo bem legal que mostra a suspensão dele ali trabalhando. E dá pra ver os toques bem de perto. Não é só porque eu ia fazer isso. Não tá rodando no Instagram do Eric de novo. Acabei de testar, tava funcionando. E agora parou de funcionar. Deixa eu abrir aqui. Agora sim. Então ele vem, ele dá um primeiro toque bem de leve, só joga um pouquinho para fora, o segundo é um pouquinho mais forte, e aí o terceiro ele acaba me desestabilizando. Mas você vê que nenhum dos toques foram toques fortes, eu acho que é mais uma questão mesmo que ele é uma curva de alta, você já está em bastante ângulo, então às vezes dependendo de onde foi esse último toque que foi ali na parte de trás, mesmo um toque não tão forte acaba empurrando o carro e fazendo perder o ângulo, né? A gente tinha uma câmera também 360 que estava em cima, que é bem legal, que dá para ver bem os toques, né? Quando ele vem dando o primeiro toque aqui, daí ele vem, dá o segundo toque, e no terceiro me desestabiliza, mas acho que foi algo de corrida esses toques. Foi culpa dele, né? Por ser o Chase ali, tinha que ter controlado um pouco mais, mas também acho que ele deu um pouco de azar da forma que bateu no carro. Se tivesse batido em um lugar um pouquinho diferente, talvez eu não tivesse perdido o controle, tinha sido uma volta linda. Então, faz parte. Segunda volta eu vou de perseguidor. Tá largada pra ele. Importante, segunda volta eu vim de perseguidor, eu sabia que
como a culpa foi dele, eu já estava tranquilo. Eu não precisava forçar, era só não cometer nenhum erro grande que eu ganhava aquela batalha. Mas mesmo assim eu fui o mais perto possível dele, porque no briefing foi falado pelos juízes de que eles queriam que, mesmo que você soubesse que seu oponente tinha zerado a volta anterior, você tinha que vir perto, manter perto dele, senão eles iam considerar uma perseguição inativa e zerar a sua volta. Lá vai então agora Eric Metz na liderança, João Barião já vem na perseguição, já vem forte Ali pra na cima do outro, entrada na eu lançada, quase Eric Metz encostei no acabou Eric saindo muito também, cedo, acabou não daí chegando eu no dei uma outside zone, o João controlada vai e ter que fazer uma mantive correção uma ali, distância vai ter que segura, se né? aproximar agora do líder dele que vem vindo agora pro Tatigô, passou legal aqui, mas podia vir mais próximo, subiu do clipe interno, na transição agora pro última zona externa, tirou talvez um pneuzinho ali Eric Metz, e o João veio buscar. E mantive uma volta segura para finalizar, sabia que eu tinha levado já essa batalha, então eu não queria correr nenhum risco de dar realmente uma batida, nada disso, mas mantendo proximidade. E daí eu vou até mostrar para vocês aqui, porque isso daí é uma coisa que influenciou muito a batalha do Sérgio. Se você olhar nos top 32, muito antes do acontecimento, os locutores já falaram dessa questão da volta inativa de perseguidor, porque foi falado isso no briefing antes. Então, quer ver? Vou dar um play aqui. Vamos ver como é que vai sendo. O Juninho vem fazendo uma boa volta, talvez tire um pneuzinho ali. E o Shimazaki foi se aproximando gradualmente, né? Ontem no briefing, os juízes comentaram que se fosse para fazer uma volta segura atrás, para não ser considerada você não tentou perseguir, né? Que isso aí não pode rolar. Você ficar muito para trás, muito seguro, porque na batalha anterior o seu perseguidor, no caso seu oponente, rodou, aí você se ferra junto. Então, eles falaram aqui, né, tipo, foi falado no dia anterior, no briefing anterior, de que mesmo que o oponente estivesse zerado, você não pode ficar tão longe dele. E aí vamos analisar a batalha do Sérgio com o Frederico. Sócio, diversos benefícios para você. Sérgio vai na frente então, primeiro. Agora pro top 16, a batalha entre o Frederico Barbosa e o Sérgio Ranazono. Sérgio que vem na liderança, já vem por uma lançada, o Sérgio que teve que trocar de carro, tá vindo com mais de 110, acabou tendo problemas com o S15 dele no motor. E agora então, buscando a aproximação para cima do Tatigô, a gente viu o Fred Barbosa ali onde dá uma encostada. Buscando a aproximação forte para cima do Tatigô. Eu vou passar para frente pro replay, porque dá para ver melhor a encostada. Mas antes de eu passar pro replay, dá uma olhada aqui. Depois dessa encostada, o Sérgio ele vai direto com o carro para a linha de largada para fazer a segunda volta e nenhum problema aparente, os pneus todos cheios, a suspensão aparentemente tudo certo. Ele aparentemente não teve nenhuma consequência no carro dessa batida, tanto que ele vai direto já lá para a linha de largada. Mas eu vou entrar nesse detalhe mais para frente. Então vamos aqui para o replay mostrando o drone, que dá para ver melhor, Sérgio na frente, Frederico atrás. O Sérgio dá uma espalhada um pouco demais ali no curvão, o Frederico quase que dá uma alinhada. Aí na descida, o Frederico vem reto, bate na traseira do Sérgio. E assim que ele bate, o Sérgio para de fazer drift. O que aconteceu aqui? Os juízes consideraram que a batida culpa 100% do Chevette que vinha atrás do Frederico. No entanto, ela não foi uma batida forte o suficiente para fazer o Sérgio rodar ou para quebrar algo no carro que ele não conseguisse mais continuar fazendo drift. Então o Sérgio deveria finalizar a volta dele fazendo drift, como quando era que encostou em mim eu tentei continuar. Quando um piloto encosta em você ali atrás, você não para de fazer drift. Isso daí já é senso comum, eu acho, tanto no Brasil quanto lá fora. O drift é um esporte de contato, contato acontece. O Sérgio, não sei se ele assustou na hora que aconteceu, achou que tinha ganhado e parou de fazer drift de imediato. E aí é onde os juízes falaram, não, ele encostou, você nem tentou continuar fazendo drift para ver se tinha problema no seu carro. Encostou, você parou de imediato, tipo, encostou em mim, eu ganhei e parei aqui. E é uma coisa que os próprios pilotos, né, já cobraram isso no passado, de que toques são comuns e que o piloto da frente não pode parar de fazer drift se você encosta nele. Normalmente você só para de fazer o drift se você encosta na roda da frente. Às vezes, se você encosta na roda da frente, o volante ele dá aquele contra-esterço rápido, você perde ele da mão e daí você acaba parando de fazer o drift. Ou às vezes entorta muito axial, mas se você encosta na parte de trás, você não deve parar de fazer drift. E daí os juízes consideraram
0-0, consideraram como se os dois tivessem zerado, como se a culpa fosse sim do Frederico no Chevette que vem atrás, mas zeraram o Sérgio pelo fato dele parar de fazer drift. Eu mandei isso daqui para vários pilotos que eu conheço de fora, spotter, juízes de outros países, e foi a grande maioria considerou sendo 0-0 pelo fato do Sérgio ter parado de fazer drift, mas sim teve alguns que consideraram a culpa só do Frederico, do Chevette que vinha atrás. E daí é a questão dos 3 juízes, né? E a questão de que é cabível interpretações. No entanto, a maioria das pessoas que eu consultei consideraram 0-0, então eu acho que sim, está correto um 0-0 nesse caso. E aí quando a gente vai para a segunda volta, aonde o Frederico vai na frente e o Sérgio vem atrás, é aonde realmente define essa batalha, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui na segunda volta deles, eles realinham o carro lá para a largada. Na segunda volta, agora o Frederico vai na frente. O sócio da sorte que vai levar a BMW 130 prepara dia a dia. Assim que uma certa sorte, a gente pneu história, Motor Show vai na liderança. Então, bora que bora agora com essa. Você vê que eles largam juntos ali e o Sérgio fica bastante para trás. O Sérgio vem na perseguição, o Sérgio ficou bem para trás. E aí que foi a questão maior dessa segunda volta. O Sérgio está com uma distância muito grande do Frederico, o que é considerado uma perseguição inativa, porque ele não está lá. Muita gente até achou ali na hora que o Sérgio fez de propósito, achou que já tinha ganho e ficou longe. Depois o Sérgio falou que não, que foi um problema no câmbio dele, que ele não conseguiu engatar a segunda marcha, por isso que ele ficou longe. Mas independente do motivo, se tinha sido de propósito ou se foi um problema no câmbio, que é o caso dele, o fato de você ficar muito longe do piloto da frente é considerado uma perseguição inativa e o piloto de trás ganha 0 pontos. E foi o que aconteceu aqui. Se você olhar do início ao final da volta, ele fica numa distância muito grande, né? Só o início dele estar numa distância tão longa já seria uma perseguição inativa, né? Mesmo que ele cortasse linha aqui, ele não consegue chegar no piloto da frente. E por isso que eles deram a vitória para o Federico no Chevette. Vou pôr o resto da volta aqui, ó. Ele vem numa distância, ele tenta tirar um pouco dessa distância, mas por mais que ele tente, ele não consegue, né? Tava muito longe. Muito mais proximidade do que ele, mas tá muito para trás do líder. Vamos ver como é que vai ser agora na transição para finalização em cima da última zona externa. Finalizou bem, agora o Sérgio vem finalizando a pista. Então ele acaba ainda numa distância muito longa. Essa segunda volta eu acho que não tem dúvida, né, de que o Sérgio zerou essa segunda volta pelo fato da distância que ele ficou do Frederico. O Frederico não fez uma volta boa na frente, mas ele não zerou. Então a discussão toda vai para a primeira volta mesmo, né, se foi realmente um 0-0 ou se o Frederico só que tirou 0 e o Sérgio não. Na minha opinião, caberia sim as duas interpretações, mas eu acredito que a interpretação dos juízes é uma interpretação correta e é a mesma interpretação que eu daria, até porque eu sou um dos pilotos que já briguei muito, o Eric Médici também já brigou muito com isso, dizendo de que se um piloto encosta atrás de você, você não pode parar de fazer drift, você tem que continuar acelerando, e isso já é senso comum hoje no drift como um todo, não só no Brasil, mas no mundo. Bom, então acho que é isso daí, essa daí é a minha opinião. Galera, o Bolota acabou de lembrar eu aqui, eu tava finalizando o vídeo e esqueci de mostrar a volta minha com cabeça. Batalha minha com cabeça, eu na frente, cabeça atrás. Não era pra falar isso, né? Ficou estranho isso. Eu largo primeiro como líder, Isso, um cara com cabeça muita como precisão, perseguidor. bota o carro onde quer, e outro cara bem agressivo, muito estiloso. Vamos ver quem vai se dar melhor dessa vez. É isso aí, já vem os dois então colocando bastante velocidade para fazer a lançada. João Barião já vem na liderança, lançou bem cedo, mas ele vai conseguindo espalhar, acabando pegando a primeira zona externa. Mas cabeça vem se posicionando muito bem, olha como vem os dois, um na mímica do outro, copiando, vem raspando no muro João Barião. Segundo concreto agora no clipe interno.
Transição para fazer a última zona externa e o Márcio Cabeça vai colocando proximidade numa volta que o João mandou e mandou muito bem. Ele que foi. Vamos lá então. Acabei essa volta no rádio já. Renata, minha spotter namorada, falou pra mim: João, Cabeça fez sua mímica certinho, tava perto de você, dá na porta dele. Ou seja, o único jeito de eu ganhar do Cabeça era eu grudar na porta dele, porque eu cometi 2 erros na minha volta de líder. Eu não peguei o segundo outside zone e eu passei um pouco longe do inside clip. E ao mesmo tempo, Cabeça veio fazendo a minha mímica certinho. Então o único jeito de eu ganhar dele era eu grudar na porta dele e era meu objetivo para a segunda volta. Quando eu fui ali para a largada da segunda volta, quando eu venho atrás dele, vocês vão ver, o meu carro já tinha batido com o Gil, tinha entortado meus axiais, a gente arrumou ele correndo para voltar para as batalhas, deu folga na caixa de direção, folga nos nibbles, eu não consegui arrumar direito. Vocês vão ver nessa imagem, é bem claro, eu venho na reta de largada, meu carro balançando à frente e eu perco muito chão e eu fico para trás do Cabeça mais de um carro de distância. E isso é um dos motivos que gerou nosso problema, nossa batida. Quem precisa manter a mesma proximidade, fazer toda a mímica que o Márcio Cabeça fez com maestria na posição de perseguidor. Então Vocês já é veem dado aí, na ó, largada ele, acelera, já vem Márcio balançando, Cabeça, tentando mais acompanhar o puxadinha talvez Cabeça. O Xerife vem com bastante agressividade, olha o mergulho que ele acaba dando por conta da agressividade. E ali eu faço o toque no Cabeça. Se vocês olharem, né, no replay com calma, o toque foi um toque suave, não foi uma porrada grande, nada disso. Tanto que meu carro ali, ele quase que nem marcou muito onde eu bati. Mas, na minha opinião, foi uma culpa compartilhada. Como eu fiquei para trás, eu peguei e me lancei para tentar ganhar essa proximidade dele no lançamento da pista. E, ao mesmo tempo, na minha opinião, o Cabeça errou e lançou muito tarde, passou do ponto de iniciação e ele entrou na curva sem acelerar e com o carro já espalhando por cima do outside zone. E essa junção dos dois fatores, eu ter me lançado para chegar perto dele e ele ter lançado tarde, fez com que a gente acabasse eu acabasse batendo no Cabeça. Quando eu encostei nele, ele continuou acelerando para rodar e nisso daí ele acabou quebrando a bandeja, tanto que ele quebrou a bandeja do lado ao contrário do que eu bati dele, não foi nem no lado que eu bati nele. E eu acho que esse daqui é aquele tipo de situação onde várias pessoas também vão ter opiniões diferentes, mas eu acho que a opinião deles não está errada. E quando a gente fala de que é uma culpa compartilhada, ou não foi culpa compartilhada que eles falaram, foi culpa minha? Eles falaram que a culpa era sua. Eles falaram que a culpa era minha. Ah, tá, desculpa. Então eles falaram que a culpa era minha. Eu não concordo muito, não vejo como sendo uma culpa minha, pelo fato do Cabeça ter passado do ponto de lançamento. Porque mesmo que eu tenha jogado meu carro para chegar perto dele, se a gente olha a mímica do lançamento, ela é uma mímica parecida, não é uma mímica que eu demorei para lançar para aproximar dele. É dada a largada para ele, já vem Márcio Cabeça. Ó, se você ver aqui, ó, eu lanço bem junto com ele. Então, essa lançada que eu dei, ela é pouca. Não acho que era o suficiente para gerar uma culpa minha, embora os juízes consideram que ali é uma área de flutuação. No entanto, aceito a opinião deles. Eu acho que eles analisaram e tomaram a conclusão deles. Eu teria dado, acho que uma culpa compartilhada, talvez uma tendência para o Cabeça, mas uma culpa compartilhada eu acho bem justa, e no caso de uma culpa compartilhada, o Cabeça teve uma primeira volta melhor do que a minha, então ele teria vencido de qualquer forma essa batalha. Se alguém tiver alguma opinião diferente de mim nisso daqui, pode falar, deixar aí nos comentários, se quiserem que eu analise alguma outra batalha, alguma coisa do tipo. Mas enfim, eu achei que o resultado foi justo nessa batalha nossa também, embora eu acho que algumas outras pessoas poderiam interpretar de que a culpa era mais dele do que minha. Isso daí, espero que vocês tenham gostado. Agora eu também vou descansar um pouco. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, e é isso aí.